refletir aqui um pouquinho sobre violência contra a mulher. É um tema que tem chamado muita atenção das pessoas nesses últimos dias e deixa só eu chamar aqui o pessoal que tiver. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí? Dá um joinha para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Tudo bem com vocês? Oi, tia Carla Paixão. Tudo bem, Carla? Marcelo, Eva. Eu queria aproveitar nesse finalzinho de noite, né, início de madrugada daqui a pouco, para refletir aí um pouco sobre violência contra a mulher. É um tema que tem estado em evidência nesses últimos dias, até porque existe uma campanha nacional acerca desse tema, e eu vejo assim que as igrejas, né, deveriam tomar frente desse tipo de campanha, mas você não vê falar nada sobre isso, né? A partir das igrejas. Essa semana, a subseção da UAB, aqui de Feira de Santana, a comissão, tem uma comissão de mulheres, né? Lá na UAB de Feira, na subseção de Feira, e elas estão encabeçando, né, uma campanha contra a violência da mulher. E eu estava meditando num texto, né, lá em João capítulo 8, quando Jesus ele fica assustado, né? Assim, na verdade, assustado não, né? Leva uma mulher diante dele e Jesus é surpreendido, a palavra é essa. É surpreendido ao receber diante dele uma mulher que de alguma forma foi apanhada num ato que, segundo a lei, deveria morrer apedrejada. E eu acho fantástico isso, porque Jesus, talvez um dos principais alvos do ministério de Jesus foi justamente a quebra desse preconceito que a sociedade na época tinha contra mulheres, né? O contexto de Israel, a cultura judaica, é extremamente preconceituosa em relação à mulher. Na verdade, não só o contexto de Israel, mas as religiões orientais. Quando você parte para o Oriente, os contextos, né, das sociedades no Oriente, principalmente no Oriente Antigo, eu estou falando aqui de Oriente Antigo, né? Eram contextos, eram sociedades extremamente machistas, né? Não diferente da nossa sociedade, que tem uma construção machista. Sim, Ana Cláudia, tem sim. Eu vou falar sobre isso, tá, Ana Cláudia? Daqui a pouco eu falo. E o que acontece? Por conta de uma sociedade construída a partir de padrões machistas, a mulher acabou tendo, né, uma posição meio que desmerecida, tá? Então, não só as sociedades orientais tinham essa característica de menosprezar a figura feminina. E Jesus, se você observar em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, em todos os evangelhos, as mulheres tiveram um papel extremamente importante no ministério de Jesus, né? Além, considerando o contexto judaico extremamente machista, né? A mulher no contexto judaico
como eu falei no início do vídeo, não no contexto judaico apenas, mas no contexto do Oriente antigo, né, não tinha uma proeminência como hoje em dia tem. Mas no ministério de Jesus isso foi quebrado, né? Se você perceber, as mulheres tiveram um papel muito importante no ministério de Jesus, inclusive o financiamento mesmo do ministério de Jesus era feito pelas mulheres, né? Você encontra nos evangelhos quando as mulheres elas mantinham o ministério de Jesus, né? Talvez a partir da mensagem libertadora que Jesus estava trazendo, elas visualizavam nele a grande oportunidade de se libertarem do jugo do machismo estrutural que existia no contexto judaico. E as mulheres, né, além de financiar o ministério de Jesus, estiveram o tempo inteiro participando ativamente, né, ativamente. Quando aquela mulher que foi pega no ato de adultério, que eu falei aqui em João capítulo 8, ela foi trazida diante de Jesus e, segundo a lei, tinha que ser apedrejada. Só que a corrupção estrutural, social, do contexto de Jesus era tão grande que nesse texto, inclusive, você percebe como a mulher era menosprezada e a figura do homem, né, era protegida, né, porque na lei diz o seguinte: ambos que eram pegos, né, apanhados no ato de adultério, ambos deveriam ser apedrejados. A lei dizia assim. Mas levaram só a mulher para ser violentada, para ser assassinada, para ser morta, né? Cadê o homem? Então você vê que existia uma certa proteção, né? Então Jesus olha para aqueles homens e diz o seguinte: tudo bem, vocês querem apedrejar ela? Vocês querem continuar maltratando as mulheres como vocês vêm maltratando? As pessoas leem esse texto e pensam apenas naquele momento, mas aquele momento simbolizava, representava toda uma construção ideológica, estrutural do contexto, né, social ao qual Jesus ali estava vivenciando. A superproteção da figura do homem e a depreciação e a desvalorização da figura da mulher. Por isso que Jesus diz o seguinte: olha, tudo bem, vocês querem apedrejar? Né? Vocês querem matar essa mulher? Vocês querem abusar dela? Abusar no sentido de matar, de maltratar ela? Vocês querem assassiná-la? Tudo bem. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, com esse ato, com essa palavra, com essa atitude, Jesus estendeu a mão dele sobre aquela mulher, e não só sobre ela, mas todas as mulheres que são vítimas de violência, são vítimas de preconceitos. Tem um dado muito importante, né? Eu estava lendo hoje sobre isso. Ano passado, mais de 50 mil mulheres foram abusadas sexualmente. Queridos, eu estou falando aqui de 50 mil mulheres. É um número altíssimo. Né? Em um ano, só o ano passado. 50 mil mulheres. E tem havido um fenômeno, né, ocorrendo, né, tem um fenômeno ocorrendo nesse tempo de isolamento, de pandemia, onde os números, né, de crimes contra a mulher, violência contra a mulher,
tem aumentado de uma maneira considerável, né? O número de mulheres que têm sido agredidas em seus lares, né? Em suas casas, pelos seus respectivos parceiros e companheiros, tem crescido assustadoramente. Só esse ano, de janeiro para cá, aumentou em 37% o número de janeiro para cá. Aumentou o número em 37% o número de denúncias, né, de violência contra a mulher. Então, assim, é um número altíssimo de janeiro para cá. Então, assim, infelizmente, esse tema que deveria ser um tema tratado, né, pela igreja e pelas igrejas que representam Jesus, as igrejas que de alguma maneira são a extensão do reino de Deus, esse tema de violência contra a mulher não é tratado e, sabe, eu não vejo igreja evangélica nenhuma tratar esse tema. Então, o ministério de Jesus foi marcado pelas mulheres. Jesus quebrou paradigmas. Jesus incluiu a mulher na importância social, coisa que elas não tinham antes de Jesus, né? Então, quando trazem aquela mulher e diz, olha, foi apanhada no ato de adultério, Jesus disse, olha, vocês são acostumados a fazer isso. Vocês são acostumados a agredir as mulheres, vocês são acostumados a assassinar as mulheres, né? Cadê o homem que adulterou com ela? Cadê? Vocês protegem o homem e matam as mulheres. Então quem não tem erro, que atire a primeira pedra. Então Jesus não alivia, não. Jesus estende a mão dele, protege a mulher e a inclui. E a inclui na mensagem do reino. E detalhe, inclui de uma maneira importante. De uma maneira importante. Então, a revelação do Evangelho tem uma importância muito grande para a inclusão e a valorização do papel da mulher na sociedade. De modo que, quando Jesus morre, são as mulheres que permanecem ali ao pé da cruz, e apenas João, de homem. Mas as mulheres permanecem ali. Quando Jesus morre, além das mulheres permanecerem ali, são elas que vão cuidar do corpo dele. São as mulheres que vão cuidar do corpo dele. Vão fazer todo o processo que era de costume, né? De preparação do corpo, são as mulheres. Quando Jesus ressuscita, quem estavam ali? Quem testemunhou primeiramente, né, o túmulo aberto? As mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. O texto diz. Quando Jesus ele reúne os seus discípulos e é assunto ao céu, é claro que a Bíblia, até por conta do contexto extremamente machista, né, você encontra o Evangelho quebrando isso. Porém, você encontra na história da igreja inúmeras mulheres, né, inclusive mulheres assumindo comunidades, igrejas na Ásia Menor. Por exemplo, Maria Madalena. Maria Madalena, segundo a história, né, demonstra que ela foi uma líder. Uma líder. Após a morte e a ressurreição de Jesus, ela foi uma líder, né, de uma comunidade. Então você vê a mulher tendo um papel extremamente importante no ministério de Jesus. No ministério de Jesus. Aí eu pergunto a vocês, se Jesus deu toda a importância à mulher, né? Se Jesus protegeu as mulheres, se Jesus incluiu a mulher
dentro do contexto de mensagem do reino. Se Jesus ele agiu de modo a valorizar o papel da mulher no reino, o papel da mulher na sociedade, se Jesus fez tudo isso, por que dentro das igrejas a mulher não tem um valor devido? No sentido de sempre estar num estado de subserviência ao homem. Sendo que Jesus ensinou ao contrário, né? De equiparação. Demonstrar que o mesmo papel que o homem exerce, a mulher também exerce. Você encontra isso de uma maneira muito clara, no sentido de valorização da mulher. E aí a pergunta é essa. Onde estão as igrejas com uma mensagem de valorização da mulher? Onde estão? E digo mais, onde estão as igrejas com uma mensagem de combate contra a violência contra a mulher? Você não vê se falar sobre isso. Você não vê falar sobre isso nas igrejas, você não vê falar sobre isso em reunião de oração. Você não vê falar. Por quê? Porque não é interessante. Porque no fundo, ainda a mentalidade religiosa que impera nos contextos institucionais religiosos ainda é uma ideia, uma visão machista. A verdade é essa. Sabe? Uma visão católica medieval. Católica medieval. Quando existem relatos, né, e registros históricos que em muitas comunidades medievais católicas, você encontra isso tanto nessas comunidades de fé, né, como também em comunidades africanas, né, e tantas outras. A subserviência da mulher e a pouca valorização, ao ponto de até os desejos sexuais das mulheres serem tidos como desejos demoníacos. Eu tô falando aqui dentro de religiões e dentro de linhas cristãs, pseudo-cristãs, né? É uma coisa absurda. Então, a mulher tem um papel extremamente importante na mensagem do reino. Mas você não vê isso sendo falado dentro das igrejas. Jesus estende a mão, pergunta: quem não tiver pecado, que agrida. Em outras palavras, o que Jesus está falando quem acha que tem moral de agredir uma mulher, mesmo ela estando errada, porque ela foi apanhada no de adultério, né? Jesus também não isentou-a do erro, mas disse: olha, vá e não peques mais. E ela mudou completamente a vida dela. Então o que Jesus está falando é: quem tem moral, quem tem coragem, quem acha que pode, quem acha que tem moral, que agrida, que atire a primeira pedra. Então você vê uma mensagem extremamente acolhedora, protetora, inclusiva, né? Inclusiva de Jesus. E quando você olha para dentro das igrejas, é impressionante. O índice de violência contra a mulher dentro dos contextos religiosos é altíssimo também. Você sabia disso? Você sabia que um dos lugares, um dos meios onde mais acontece violência contra a mulher é dentro dos contextos e religiosos? Famílias religiosas. Acontece. Você sabia disso? Então, assim, tem alguma coisa errada, né? Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos chama para a responsabilidade. Essa responsabilidade de que a mensagem não fala apenas das mansões celestiais,
mas nos chama para uma responsabilidade social. E essa bandeira da violência contra a mulher não era para ser erguida e levantada apenas por órgãos importantes da sociedade. E graças a Deus que esses órgãos levantam. Mas em primeiro lugar, primeiramente, era para ser erguida essa bandeira, né? Erguida, levantada pela igreja. Pela igreja, né? Mas a igreja não está preocupada com isso. As igrejas estão preocupadas com outras coisas, né? Mesmo porque o índice de violência contra a mulher por líderes religiosos é altíssimo. É altíssimo. E violência em todos os sentidos, né? É altíssimo. Então, eu quero unir a minha voz com a voz da subseção da OAB aqui de Feira de Santana, na comissão das mulheres, né? Unir a minha voz a elas e dizer que violência contra a mulher é violência, sim. Deve ser denunciado, sim. Se o cara se arrependeu, que ele se arrependa dentro da cadeia. Dentro da cadeia, né? Denuncie. Denuncie, sim. Tá? Ana Cláudia até falou aqui, não sei se ela tá aqui, deixa eu ver se a Ana Cláudia tá aqui com a gente, tá. Então, Ana Cláudia, realmente, essa semana passada teve um clipe da cantora Cassiane, onde ela me surpreendeu, tá? Porque assim, eu até que gosto de Cassiane, sabe? A visão dela, porém, acredito que foi um erro grotesco, sabe? Ah, foi a gravadora que errou. Sim, a gravadora errou, mas ela tem voz, ela é cantora, né? Nenhum clipe é divulgado sem a aprovação da cantora. Mas você sabe o que é? É o que eu estava falando na estante. A visão religiosa e do contexto religioso cega tanto as pessoas em relação a esse comportamento e essa posição social que deve ser tomada pela igreja, que essa religiosidade enraizada e encarnada é tão forte que impede que essas pessoas vejam os erros que estavam ali. Eu assisti o clipe antes e depois, sabe, assisti. Então assim, eles erraram feio, né? Por que erraram feio? Porque diante desse contexto que nós estamos vivendo de violência contra a mulher, eles, não digo que eles fizeram aquilo com a intenção de mascarar a violência, não acredito nisso não. Mas acredito sim que aquilo ali, aquele erro grotesco, demonstra exatamente a visão da religiosidade que impede as pessoas verem o erro que está ali, sabe? Então assim, é muito triste, né? Porque a visão da religiosidade é o seguinte, a visão é essa, Ana Cláudia. A visão é que se a mulher está sofrendo, está sendo agredida em casa, ela tem que orar. Tem que orar. Se ela apanhou 1, 2 vezes, tem que permanecer casada. Se o marido ameaçou ela de morte, ela tem que pagar. Isso aí eu tô falando que eu já ouvi isso, tá? Ela tem que pagar o preço dela pela escolha errada que ela fez. A visão religiosa é essa. Não é a visão do Cristo. É a visão da religiosidade. Sabe? Não é a visão do Cristo. É a visão da religiosidade. E essa visão faz com que essas pessoas produzam um clipe tão agressivo como aquele. Então aquela mulher lá, né, a atriz, a personagem, ela foi agredida, ela apanhou do marido, mas afinal ela foi orar, né? Ela foi pedir a Deus, não que Deus não
não possa mudar a vida, transformar. Claro que pode. Claro que pode. Deus pode sim mudar a vida de um homem daquele agressivo, porém, Deus muda a vida dele, ele pagando a pena dele na cadeia. Ele que vai pagar a pena dele. Sabe? Ele que vai, se for uma coisa até mais grave, né? Que ele mofe atrás das grades. Mas assim, a igreja não consegue ver isso. Tá, Ana Cláudia? A igreja não consegue ver isso. A igreja não consegue enxergar isso. Não. A igreja não consegue, a igreja que eu digo, esse contexto evangélico, sabe? Religioso. Não estou falando da igreja de Cristo. Estou falando do contexto dessas igrejas, do contexto evangélico religioso. Não. Existem pessoas que até defendem que a mulher tem que apanhar, tem que, sabe, tem que morrer para receber o galardão dela no céu. Mas se ela casou, ela tem que padecer, ela tem que sofrer, ela tem que apanhar, ela tem que morrer, ela tem que ser assassinada, ela tem que ser agredida para que no céu ela alcance o seu galardão. É assim. É assim que é ensinado em muitos lugares. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? Então, violência contra a mulher é violência sim. Tá? É violência sim. E eu vou falar para você. Se a gente não se levantar, se a gente não falar, né? Se a gente não ensinar, muitas e muitas mulheres vão continuar sendo agredidas, mortas, vão continuar sendo assassinadas, né? Mortas, assassinadas, e vão continuar apanhando caladas. Porque, apesar do número de mulheres, de denúncias, né, de denúncias em relação à violência contra a mulher ter aumentado de uma maneira considerável, só esse ano 37%, né? Mas o número daquelas que ainda continuam caladas é muito grande. É muito grande. Não se engane, não. É muito grande. Então é necessário ter essa voz. Incentivar. Sabe? Denuncie. Denuncie. Denuncie, porque ninguém tem a moral e ninguém tem direito de levantar a mão contra ninguém, né? E principalmente contra as mulheres. Amém, queridos? Então esse é o nosso bate-papo de hoje à noite, aqui no meu Instagram, né? Envie esse vídeo para todas as mulheres, faça isso. Envie esse vídeo para todas as mulheres da sua lista de amizades, tá? E denuncie, ore, perdoe o agressor, não tem problema. Se você quiser perdoar, perdoe. Ore, perdoe e denuncie, né? E de preferência a ordem seja o contrário. Denuncie, ore e perdoe. Mas denuncie e que esse homem, esse indivíduo, muitas vezes com perfil de animal, com todo respeito aos animais, né? Mas no sentido de agressividade, pague atrás das grades, tá bom? A verdade é essa. Então, Deus abençoe vocês aí, dê uma noite de paz, um sono reparador, tá bom? E fiquem com Deus. Até mais.